Seja bem-vindo a mais uma aula bíblica da nossa Escola Bíblica, este lugar especial em que nos encontramos para juntos desfrutarmos daquilo que o Senhor nos tem para ensinar acerca da sua existência, da sua vontade para a vida de cada um de nós. Temos a Bíblia como o nosso grande aliado, é através dela que conhecemos estas mensagens, que aprofundamos estas mensagens e, como sempre, contamos com alguém que nos ajuda a compreender e a aprofundar estes conhecimentos maravilhosos que a Bíblia nos traz. Hoje contamos com a presença do pastor Daniel Bastos. Pastor Daniel, obrigada por estar aqui. Olá Rita. Com a ajuda do pastor Daniel Bastos, vamos então desfrutar deste tema maravilhoso. Continuamos com o livro de Atos, que é um livro muito especial, porque é aquele que é a mensagem que o Senhor nos deixa, aquilo que Deus nos ensina para nós que vivemos depois de Jesus ter ascendido aos céus. A Bíblia toda o faz, mas este tem uma forma mais prática e temos vindo a aprender com esta forma prática que Deus tem de falar connosco. Pastor, qual é o sumário de hoje? O que é que vamos aprender hoje acerca da vontade de Deus para o seu povo em Atos dos Apóstolos? A vida na igreja primitiva era bela, embora não perfeita. Os cristãos estavam unidos na doutrina e tinham verdadeira comunhão uns com os outros. Grandes milagres aconteciam e nem a oposição os impedia de crescer. No entanto, quando o engano se verificou entre eles, houve firmeza para a demonstração de que o pecado é algo sério aos olhos de Deus. Este é o nosso tema, esta é a nossa introdução, mas como sempre a Bíblia é o ponto principal e por isso vamos abri-la. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2, no capítulo 2, versículo 46 e 47. Convido a abrir a sua Bíblia, se estiver por perto, se não, possa acompanhar-nos pelo nosso quadro. E no nosso quadro, então, vamos ler Atos 2, do 46 ao 47. E diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Este é um texto que nos fala da comunhão, da forma como estes homens viviam, amigos uns dos outros, em comunhão uns com os outros. Então, vamos desenvolver sobre este tema. Este era um momento em que a igreja, se calhar se nós olharmos para o panorama, era o momento mais que nós vemos as pessoas viverem de uma forma melhor, melhor unidos, não é? Idilicamente, como devíamos viver nesta terra. Exatamente, Rita. De facto, o texto diz, eles tinham tudo em comum, é daí que vem a palavra comunidade, e eles viviam aquilo que nós poderíamos considerar mais próximo do ideal, em termos de sociedade e de comunidade. O ser humano, ao longo dos anos, ao longo das histórias, com sistemas políticos, com políticas sociais e até na ficção, tem procurado desesperadamente essa sociedade ideal. Lembram, por exemplo, de Shangri-La, este tema que foi objeto de um filme, esta ideia de que haveria algum lugar onde as pessoas pudessem viver mais, dar-se bem, não serem as relações sociais corroídas pelo egoísmo, não é? Mas, normalmente, todas as tentativas que historicamente foram feitas, ou por sistemas políticos, ou por iniciativas de grupos, normalmente terminaram sempre em fracasso, em desapontamento, em amargura, em desilusão, não é? Parece que é ao homem muito difícil construir essa sociedade ideal. Entretanto, aquilo que acabamos de ver aqui em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, é algo de fantástico. Eles comiam juntos, eles amparavam-se, eles amavam-se, eles viviam de uma maneira muito próxima e nós ficamos a pensar porquê? O que é que os levou a estarem, a viverem esta experiência? Bem, sem dúvida, não podemos descartar o facto deles de serem recém-convertidos, estarem a viver o seu primeiro amor e viverem uma experiência de verdadeiro amor. O amor é definido, o amor agape é definido em 1 Coríntios e nas 15 definições que 1 Coríntios 13 dá para o amor, uma delas, no centro, diz: o amor não busca os seus próprios interesses. E aí temos o segredo de uma comunidade que
vivia em amor, tinha recebido o amor da verdade, o amor de Jesus, e depois, não menos importante, eles acreditavam na vinda de Jesus. E, portanto, eles viviam já naquela altura, parece-nos um bocadinho incrível, não é? Há 2000 anos atrás, eles viviam já a iminência da segunda vinda de Cristo. E se Jesus havia de voltar, eles não estavam preocupados com coisas efêmeras, com coisas materiais. Eles viviam na confiança de que a sua vida era passageira e que a realidade do reino celestial iria se estabelecer a qualquer momento. Isso fazia com que eles vivessem como viveram. E, no fundo, também são um modelo para cada um de nós, que acreditamos que Jesus vai voltar em breve, os sinais aí estão, e se assim o acreditamos, por que é que não haveremos de viver de uma forma próxima àquele modelo que eles viveram, não é? Mas há um antagonismo, não é? Apresentado, não é? Eles enfrentam aquele momento de uma forma diferente da forma como hoje enfrentamos as coisas. Exatamente. Podemos entender que eles viviam assim porque eles sabiam que aquilo que eles tinham era muito mais precioso do que aquilo que a terra em si, não é? Aquilo que as riquezas mundanas lhe podiam dar, não é? O que eles encontraram, o que era isso tão valioso que eles tinham na sua vida, que era o grande objeto de sua busca e o grande objetivo de vida. Exatamente. O versículo 46 e 47 do capítulo 2 nos falam de uma sociedade, de um grupo, de uma comunidade completamente desprendida em termos materiais. E a história continua, e os capítulos 3 e 4 vão ser a boa continuação a esta introdução, a este estado de espírito, e vão nos levar até a porta do templo, Exato. Em que dois apóstolos, Pedro e João, vão ser confrontados com um mendigo, um coxo. E o coxo está a pedir uma esmola e nessa altura Pedro vai dar esta resposta que nós conhecemos bem. Não tenho prata nem ouro. Aqui está o aspecto de desprendimento material em Exato. que viviam os discípulos, mas eu tenho uma coisa melhor do que isto. E então este melhor que prata e ouro, que bens materiais, deixe-me dizer que, em contraposição, as pessoas que não tinham esta esperança da ressurreição, elas apegavam-se, eram hedonistas, viviam para o prazer, elas viviam para os bens materiais, assim eram os romanos, assim eram outros povos. Assim eram os próprios judeus, porque eles queriam um rei, nós já falámos isto noutras aulas, eles queriam um rei presente porque queriam ser prósperos economicamente. E Exato. Não tinham percebido nada, os próprios discípulos até ali não tinham percebido, mas agora eles percebiam que aquilo que tinham era muito mais valioso. Exatamente. E então vem este momento que eu diria que é um momento auge ou especial aqui nesta história, em que no versículo seguinte Pedro diz, tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O que é que acontece? Este homem é restabelecido fisicamente, porque era coxo, deixou de o ser, mas se nós formos analisar, a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde não é só a ausência de doença, é o bem-estar físico, mental, social. E é isso que nós vemos aqui. Este homem é restaurado fisicamente, mas também emocionalmente, porque ele era uma pessoa deprimida. O texto nos diz, no capítulo 4, versículos 24, que ele tinha cerca de mais de 40 anos. Portanto, era uma pessoa que para quem os sonhos da juventude já tinham passado, não tinha esperança, era uma pessoa sóbria, uma pessoa triste. E agora vemos-lo a entrar no templo, a saltar e a louvar a Deus, prova de que ele não apenas estava restaurado fisicamente, exatamente, mas também emocionalmente, espiritualmente e socialmente, porque o texto, o capítulo 3, vai nos referir 3 ou 4 vezes que onde o coxo ia, ele estava sempre com eles. Ele encontrou nos apóstolos e nos cristãos a sua família espiritual.
Portanto, ele que ficava à porta e não entrava na igreja, agora é um homem integrado. Ele foi também curado socialmente. E se repararmos o versículo 16 do capítulo 3, o apóstolo vai dizer: este, pelo nome de Jesus, portanto, que vocês veem e reconhecem, é por meio de Jesus que deu a este saúde perfeita. Então, o que é isto que é melhor que prata e ouro? Saúde perfeita. No seu esplendor, em tudo aquilo que eles têm. Em todas as dimensões. Exatamente. É isto que a igreja tinha neste momento. Viviam bem uns com os outros, desfrutavam de saúde física, de saúde mental, porque tinham esperança, não estavam deprimidos, não estavam ansiosos. Eles tinham isto. E se nós avançarmos para o capítulo 4, eu queria chamar a atenção de um pormenor muito importante. É que no versículo, depois, os apóstolos, por causa desta situação, as pessoas ficam maravilhadas, elas vão começar também a querer ouvir os apóstolos, e isto vai atrair a atenção das autoridades, que acabam por deter Pedro e João, levam-no ao Sinédrio, e depois, na defesa que eles fazem no Sinédrio, eles vão dizer assim: visto, no capítulo 4, versículo 9, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Esta palavra curado, no grego, é a palavra sozo. E, mais à frente, defendendo Cristo e o seu papel na nossa salvação, o apóstolo vai dizer no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é o nome de Jesus. Mas o termo para salvação aqui é a mesma palavra, é sozo. Então, o que é que nós reparamos? É que a cura e a pregação do Evangelho são duas coisas que são faces diferentes da mesma moeda. Exatamente. E a pregação de Cristo, tal como Jesus fazia, e Mateus 4:23 diz que Jesus ia por toda a parte, curando, ensinando e pregando. Exatamente. Então, a pregação e a ação, a intervenção dos apóstolos, como a de Cristo já tinha sido, era no sentido não só de dar a esperança na salvação para a vida eterna, mas também da restauração da pessoa no seu todo. É isto que a palavra sozo implica: salvação, cura, restabelecimento. E é isto que eles vivem, é isto que eles têm para oferecer ao mundo. E certamente isto eles não trocariam por nenhuma prata ou nenhum ouro. Mas como vimos também no capítulo 4, não é? Eles vão encontrar pessoas que não vão estar a favor dele, vão começar a encontrar oposição por razões muito, muito óbvias, não é? Que vamos desenvolver. Como é que eles reagiram? O que é que eles fizeram perante esta dificuldade de oposição que receberam? O entusiasmo, Rita, era tanto que eles não seriam detidos nem pela maior oposição. Esta oposição vai se manter ao longo de todo o livro de Atos. Exatamente. Mas só para termos uma ideia de como eles vão, como é que eles se relacionam com isto, eu gostava de ler 2 versículos. Por exemplo, Atos 4:7 diz assim, quando eles são interpelados: com que poder fizeste isto? Eles vão responder no versículo 19: julgai se é justo. Eles foram ameaçados e proibidos de falar em nome de Cristo, e eles dizem: julgai se é justo ouvir-vos antes a vós do que a própria Deus, do que a Deus. E depois, mais à frente, no versículo 29 do capítulo 5, eles vão dizer a mesma coisa: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram presos 2 vezes, duas vezes presos, mas por um espaço de tempo muito curto, e as coisas poderiam ter ficado piores se não fosse a intervenção de um sábio chamado Gamaliel. E Gamaliel, quando o Sinédrio, já estavam na iminência de avançar para medidas mais drásticas, eles dizem: não, deixem-nos. Se isto é de Deus, vai continuar. Se não é, acabará por si mesmo. Acabará por si mesmo. E é nesse sentido que vai ser tudo guiado, mas infelizmente no meio esta família começa a crescer, então vão aparecer algumas pessoas que não estão no espírito
desta família, não é? Estou a falar de Ananias e Safira, não é? São duas pessoas que se juntam à comunidade, mas no entanto o coração deles não estava exatamente em unidade com a forma como esta povoação vivia. Isto vai ter consequências. É verdade, Rita. E é esta história que nos faz lembrar que o céu não é nesta terra. Porque mesmo quando a sociedade esteve mais próximo do céu, não é? Encontramos este casal, que no momento em que foram tocados pelo Espírito Santo fizeram um voto de dedicar o produto da venda de uma propriedade, mas depois foram tentados, houve um conflito. Acontece connosco também. No momento nos consagramos a Deus, mas depois a cobiça ou outra tentação, concupiscência, como a Bíblia diz, desejos pecaminosos, levam-nos a retroceder na nossa forma de agir, no cumprimento daquilo que nós tínhamos prometido. E o que acontece é que este casal vai combinar entre si, entregar apenas uma parte do produto da venda e não a totalidade. E eles são severamente repreendidos e depois eles encontram mesmo o fim da sua vida, eles morrem. Mas uma palavra muito importante que o apóstolo vai utilizar: como ousaste, como pudeste pensar que podias mentir ao Espírito Santo? E aqui vemos a personalidade do Espírito Santo, não é? Como é que pensaram que poderiam ter mentido? Deus sabe tudo, Deus é omnisciente. Por que é que eles o fizeram? Será que eles também queriam, e aqui a introdução da hipocrisia, será que eles queriam passar como tivessem feito, não o tendo feito na realidade? Ora, esta semente de engano e hipocrisia, se não tivessem sido atempadamente identificadas, elas poderiam começar a corroer todo o tecido que era aquela comunidade pura e santa. E por isso Deus deixou ali uma mensagem. O pecado é uma coisa séria. Nós às vezes pensamos que é uma coisa pequenina. Não, o pecado é pecado. É por causa do pecado que existe morte e sofrimento. O pecado é algo sério e com o pecado nós não podemos brincar. No relato bíblico deste momento, eu gosto sempre de ler e a mim pessoalmente toca-me aquela parte que dizia: sendo o terreno vosso, ficavam para vocês e ninguém tinha nada a ver com isso. Ou seja, é-lhes dito diretamente: foram vocês que decidiram fazer. Nós não pedimos nada, se vocês quisessem ficar, ficavam. Vocês é que quiseram entregar, porque é que depois quiseram enganar? E é essa a situação que muitas vezes está. Nós não queremos perante a sociedade ou perante aqueles que estão à nossa volta reconhecer que demos um passo atrás e podemos pôr a nossa vida espiritual e a nossa vida física em perigo, não é? A nossa eternidade em perigo. Porque às vezes é só reconhecer que, olha, mudámos de ideias. E isso tinha sido diferente, não é? Não custa nada dizer: eu mudei de ideias, eu já não quero fazer. Orem para que o Espírito Santo me convença novamente, me ajude a compreender. É tão fácil quando somos honestos. O problema aqui, não foi o terreno, foi a desonestidade, não é? Exatamente. A desonestidade é complicada de viver e é complicada de se acompanhar. São relatos muito importantes daquilo que nós, como sociedade, temos que aprender a viver e temos que voltar a estabelecer. Como é que nós podemos aprender fazendo? A lição que tivemos hoje deixa-nos algumas ilustrações e algumas lições importantes. Primeiro, o pecado não é um brinquedo. Nós não podemos conviver com ele. Segundo, mostra-nos que quando nós nos entregamos completamente a Deus, Deus pode agir de uma forma impensável. Neste momento, é a altura de fazer um exame do seu próprio coração. Existe algo que precisa de ser abandonado? Faça-o agora mesmo. Examine o seu coração. Deixe que o Espírito Santo o convença e entregue-se a Deus. Com este convite maravilhoso, terminamos mais uma aula bíblica. Na certeza que o Senhor nos acompanhou e que fará o mesmo, que nos acompanhará no desenvolvimento na próxima aula desta Escola Bíblica. Contamos consigo. Até já.